Pessoal, então vamos começar aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente vai falar de comportamento animal, que é um assunto que eu adoro conversar, ainda mais sendo com o doutor Fabiano Borba, que é um membro assim, fiel aqui do Clube dos Bichos. Sempre que a gente chama, ele está disponível. Hoje a gente vai falar sobre o que fazer para o cachorro não subir na cama ou no sofá. Essa é uma demanda que chega bastante para a gente aqui no Instagram, no nosso canal, no YouTube também. Pessoal perguntando o que fazer para evitar esse tipo de comportamento. Então, para a gente começar, eu queria te agradecer, Fabiano, por você disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu que agradeço e sou sempre muito feliz por poder participar junto com vocês e estar podendo também, né, conversar com o público, entender melhor as demandas, o que está no coração das pessoas e tentar transformar esse conhecimento numa coisa mais fácil, mais simples para todos, né? De mais fácil acesso, né? Popularizar o conhecimento, né? Quanto mais pessoas Exatamente. a gente conseguir alcançar, melhor. E é o que é um grande mérito do clube, né? O clube é um grande divulgador aí de ciência, né? Ciência para todos. Esse é o nosso principal objetivo, é tentar levar conhecimento ao maior número de tutores possível para tentar melhorar a vida, a qualidade de vida dos nossos animais, né? Que é o nosso principal objetivo aqui, né? Que é o que como a gente estuda tanto para tentar dar qualidade de vida, dar saúde para os nossos animais, né? Com certeza. E para a gente conseguir ver famílias, ver famílias multiespécie, né? Cada vez mais felizes. Sim, exatamente. Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o que fazer para o cachorro não subir na cama e no sofá. Se vocês tiverem qualquer pergunta ao longo da nossa conversa, podem ficar à vontade de mandar comentários aqui para a gente. Enquanto a gente estiver conversando, aqui durante a nossa live, ao longo da nossa live, a gente vai tentando inserir os comentários e as dúvidas de vocês, tentar sanar as dúvidas de vocês. Fabiano, a gente podia começar tentando entender esse comportamento que é tão comum nos nossos cães, né? Se a gente pega, assim, praticamente todos os cães que convivem dentro de casa, né, que tem essa possibilidade de conviver dentro de casa, principalmente os cães de porte menor, né, eles têm esse costume de subir nas camas ou subir nos sofás. E por que isso acontece? Esse é um comportamento esperado dos cães? Qual o motivo que leva os cães a apresentar esse comportamento? Então, primeira coisa, né, que a gente tem que pensar a respeito disso, Gui, é que o sofá é um sofá para você. Para o cachorro, ele é mais um ambiente aconchegante. Então, assim, existe um valor que você, como humano, dá para um sofá que o cachorro ele dá também, mas na medida do conforto dele. E na medida também do, do que é permitido que esse cachorro faça. A maioria das vezes, você colocou uma questão muito boa, você falou, principalmente cachorros pequenos. Assim, você tem algum palpite de por que seja principalmente cachorro pequeno? Primeiro porque normalmente os cães pequenos são os que mais têm acesso à parte de dentro de casa, né? Então, tem vários tutores que não permitem que os cães de grande porte acessem a parte de dentro de casa, eles ficam restritos ao quintal, né? Exato. E tem um outro fator também que é muito importante. É como o comportamento é construído. Todo comportamento ele é construído. O comportamento ele não é algo que as pessoas, como as pessoas geralmente colocam, né, que não, eu teve determinada coisa, de repente, do nada, aconteceu isso. E não é assim. O comportamento do filhotinho, ele vai tentar estar onde você está. E quando é permitido a esse filhote, né, quando ele é muito pequeno, que ele pule em cima de você quando você está no sofá, que você muitas vezes coloca ele no colo e vai para o sofá. Quando você faz isso, você está habituando ele a ficar no sofá. Então,
é muito difícil depois para o animal ele conseguir fazer uma discriminação de quando esse comportamento vai ser aceitável ou não. Porque o que acontece geralmente é que nós permitimos que isso aconteça até uma determinada fase de vida do cão, e depois a gente decide, não, a partir de hoje você não vai mais fazer isso. E, como você disse, né, geralmente cachorros pequenos. Com cachorros grandes, geralmente não é assim. Você não coloca um pastor alemão filhote em cima do seu sofá. Mesmo que ele fique dentro de casa. Aí, ele já tem desde pequeno essa distinção. E ele não desenvolve uma territorialidade que inclua o sofá. Agora, a gente... a nossa cultura, ela não é uma cultura de prevenção de danos, é uma cultura de resolver acidentes, quando eles já aconteceram. Aí, nesse caso, a gente acaba se deparando com uma situação em que o problema já está instalado. Uhum. Porque o animal já tá acostumado a subir no sofá, né? Para ele é uma coisa natural, né? É uma coisa completamente natural. E o que acontece é que ele pode começar, o que é pior, né? Ele pode. Olha aí, Luiz entrou, Gazela, um abraço para você. A gente começou a. O que a gente consegue perceber é que o animal, com o tempo, ele pode, inclusive, desenvolver uma territorialidade ali meio... uma territorialidade aumentada demais. E ele começar, inclusive, a defender o sofá e não deixar as pessoas sentarem. Vira dele, né? Sim, tem alguns casos que isso, de fato, acontece. Então, é muito importante que fique claro para o animal o que é esperado dele. Concessões, às vezes, parecem ser coisas muito assim. As pessoas às vezes falam assim: ah, não, mas eu deixei porque eu tinha um coração mole. Você fizer isso porque você tem um coração mole, depois você vai ter que ter um coração duro e fazer coisas que você não gostaria para tirar esse cachorro do sofá, para ele parar de frequentar. Então, assim, é muito importante que a gente tenha consistência. A gente tem que ter consistência. E lembrar que todos os membros da família, assim, antes de ter um cachorro, todo mundo deve pensar o que vai ser permitido e o que não vai ser permitido para esse animal. Porque se determinado membro espera, tipo assim, o filho, espera a mãe e o pai saírem de casa para colocar o totó em cima do sofá, depois o totó vai subir e vai pagar o pato pela situação. Sim. Ele não vai entender que com determinada pessoa pode e com determinada pessoa não pode. Ele até entende, né? Ele pode atingir esse grau de discriminação, mas é mais difícil, entende? Pois é. É melhor a gente trabalhar de maneira binária, pode ou não pode, do que trabalhar, não, ó, com o Fabiano pode, com o Guilherme não pode, sabe? Começa a ficar uma confusão para o cachorro, para ele poder entender o cenário que ele está e como ele tem que se comportar. Agora, se o cenário é bem claro, é bem simples. Ficou a convivência do cachorro, a vida do cachorro, o entendimento dele com relação ao ambiente que ele tem inserido fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Eu acho que esse é o ponto. Pode falar. Não, é uma série de decisões que nem você vai precisar tomar, nem o cachorro vai precisar tomar. Porque já vai estar claro, entendeu? O contrato está claro. Ambas as partes sabem o que tem que fazer. Agora, se nós não sabemos, tipo assim, cada hora o contrato muda, isso é possível de ser aprendido? É possível de ser aprendido, mas é muito mais difícil, vão ocorrer muito mais erros, vai ficar confuso, vai. Eu acho que essa parte que você fala, acho que todas as lives que a gente fez, você fala disso, de que é muito melhor
melhor prevenir o problema, é muito melhor educar no amor, onde o problema ainda não está instalado, para depois corrigir, né? Esse é o ponto que você bate em todas as conversas que a gente faz. Exato, porque depois, aí o que acontece? Se a questão já está instalada, e o cachorro, ele, como eu disse, né, ele discrimina as situações. Vai ter vezes, por exemplo, que ele vai perceber que, vamos supor, vamos colocar uma situação para ficar mais simples, de um solteiro que mora com um cachorro dentro de casa, tá? E o cachorro começa, vamos supor que essa pessoa deixou ele subir no sofá, tá? Ele aprendeu a subir no sofá, agora ele não quer. Porque quando ele pegou, era um vira-latinha que pesava 2 quilos, um filhotinho, e agora ele está um galalau de 32. Tá bem? Um cachorro de média está para grande porte. E aí ele decide, não, você não vai mais subir no sofá. Muitas das vezes ele vai conseguir, pela discriminação, entender que quando... eu não gosto muito da palavra tutor, eu uso mais a palavra dono mesmo, né? Porque nós ainda temos direito de vida e morte sobre os animais, então, assim, usar a palavra tutor, ela não é muito adequada. Quando o dono, ele sobe, ele pega e permite isso, depois ele decide que ele não vai mais permitir essa situação, ele pode até entender que quando a pessoa está em casa, ele não pode subir. Mas quando a pessoa sair, ele vai subir. E nesses casos, aí eu preciso, inclusive, pedir para a pessoa para colocar obstáculo quando ela sair, para evitar. Porque a tendência, se ele nunca consegue subir, a tendência é que o comportamento entre em extinção. Tá. Então, ele vai ter que sair de casa, colocar a cadeira em cima do sofá, e aí, para quando ele voltar para casa, ele conseguir que o cachorro não suba na presença dele, até que o cachorro passe muito tempo nessa situação e venha a aprender. Essa é até uma das perguntas que eu ia te fazer aqui ao longo da live. Se a partir do momento que o hábito de subir no sofá já está enraizado, já está assim, já é normal da vida do animal, existem algumas estratégias que possam ser adotadas nesse tipo de situação? Essa que você falou da cadeira é uma delas, né? Uma maneira é você bloquear, né, o acesso. E uma coisa que é muito importante e que, assim, é outra... se você vai isso é uma diferença cultural, né, que a gente tem com relação, por exemplo, aos países saxões. Se você vai de cultura predominantemente saxã, né, se você vai nos Estados Unidos, eles sabem que um animal que está em época de aprendizado, ele não pode ficar solto e em contato com tudo. Então, assim, você não pode deixar o animal ele ter acesso à casa inteira, por exemplo, quando você sai. E é por isso que você tem que ter muita responsabilidade de fornecer para esse animal o que ele precisa, as necessidades básicas dele de passeio, atenção, exercício físico, enriquecimento ambiental, porque você vai estar colocando ele num ambiente mais controlado, você não vai deixar ele na casa inteira. Porque quando você estiver presente, você será responsável por não deixar este animal, por exemplo, subir no sofá. Agora, se você não está em casa e o animal tem acesso a tudo, o indivíduo está o tempo todo aprendendo com o ambiente que o cerca. Ele vai aprender determinadas coisas, até sozinho, vai aprender a subir no sofá. Então, assim, depois que já está instalado, você ter que voltar muitas vezes um passo atrás na educação e ter que restringir espaço, vai ser necessário. E fazer isso é mais difícil do que ensinar, né? Do que mostrar para ele o que pode e o que não pode, né? Exato. E o ensinar, nesse caso, é muito simples. O ensinar é não aprender, do ponto de vista dele. Ele não aprender a subir no sofá. Exatamente. E aí, isso depois... ele já aprendeu a subir no sofá. Fabiano, tem jeito? Tem jeito. Só que, assim, vai ser um processo de aprendizado.
Eu vou fazer aqui, vou pegar um papel, vou escrever para você. Eu não sei se eu já te mostrei aqui a questão da curva de aprendizado e da curva de reaprendizado. A gente falou isso na live de PubClass. De PubClass. Eu cheguei a mostrar o gráfico para vocês? Eu acho que sim. Acho que sim. Não sei, você acha que é interessante eu mostrar de novo? Pode mostrar, porque tem gente que não assistiu aquela live. Pode mostrar. Ah, então vamos lá. Bora lá. Olha lá. Aprendizado. Essa daqui é uma curva de aprendizado, tá? Tá espelhado para você? Pra gente tá, eu tô vendo ao contrário. Eita, peraí. Tem que fazer ela ao contrário, para você não ver. Da direita para esquerda. Isso. Vou fazer ela da direita para esquerda. Bora lá. Então, essa aqui é a curva de aprendizado, certo? O que acontece? Note que no começo começa, aí você tem uma estabilização do comportamento que ele quer aprender. Vamos supor, subir no sofá, tá? Isso aqui é uma curva de aprendizado de subir no sofá. Começa aqui, ele está aprendendo. E com muita dificuldade, né? Com alguma dificuldade. Não tanto porque é subir no sofá e é gostoso. E aí, o que acontece? Chega um momento em que ele tem um aprendizado exponencial, tá certo? E depois ele tem uma estabilização. E aí tem um aumento aqui não é exatamente uma reta, mas tende a uma reta. Porque o ganho vai ficando cada vez menor, cada vez mais, como a gente chama, incremental, né? Então, que é uma curva, uma sigmoide aqui que nós temos, né? Essa é uma curva de aprendizado. Aí, o cachorro, depois você vai tentar fazer com que ele deixe de subir no sofá. Não quero mais que você suba no sofá, Rex. Eu quero que você agora seja um cachorro que fique só no chão. E você se empenha bastante para deixar o Rex no chão. Só que você recebe tia Maricota. Tia Maricota coloca o cachorro no sofá. E aí, o que percebemos é que o gráfico não vai mais ser uma sigmoide, mas ele vai ser assim, ó. O gráfico vai se encaminhar, deixa eu ver se vai ser certo, desse jeito. Ele vai ter um pequeníssimo período em que ele vai precisar para reaprender e depois vai aprender exponencialmente. Não diria, não é exatamente de maneira exponencial, mas você nota aqui que é uma reta que dispara. Sim. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil reaprender um mau hábito e muito mais rápido, tá? Isso aqui é uma curva no caso aqui, né? Comportamento desse lado, comportamento e tempo, tá? Sim. Vai ser muito mais rápido a aprendizagem. Isso vale para várias coisas. Por exemplo, a gente pode também, a gente não precisa ficar restrito ao comportamento animal. Maus hábitos nossos, de uma forma geral, eles têm essa mesma lógica. Por exemplo, o tabagismo. Você tem uma curva de aprendizado para poder aprender a fumar, que no começo você não gosta, é ruim e tal, mas você fuma por diversos motivos, por pressão social, você fuma por uma ideia também, muitas vezes subjetiva, de que aquilo vai te trazer algum ganho. Mas você começa tossindo e às vezes até vomitando, etc. Depois que você aprende, você começa a ter um certo prazer e depois, né, entra num platô, você já aprendeu a fumar, né, e quando você tenta parar esse hábito, você vai ter que fazer uma curva muito semelhante e que vai ter um esforço grande para fazer você parar. E o que o pessoal fala, né?
Olha, se você é esfumante, não não pegue, não dê tragadas, não pegue um cigarro aleatoriamente, não comece a beber e fumar, porque você tem um risco muito grande de voltar a fumar de fato. Porque a curva de reaprendizado é essa. Uhum. Rapidinho, ó. Opa, opa, eu gostava desse negócio. Já é. Exato. Então, assim, as estratégias que você pode ter, né? Uma outra estratégia que tem para você poder ensinar um animal a não subir no sofá é uma estratégia de você ocupar aquele espaço. É você, o animal, quando o animal na sua presença, ele ocupa aquele espaço, você vai ocupando o espaço meio que, sabe, se empurrando para cima dele, até Aham. que ele não tem espaço, ele tem que sair do sofá. Quando ele sai do sofá, você pode até premiá-lo por ter saído do sofá. Entende? Mas Boa. assim, você não tira o animal deliberadamente. Porque o meu objetivo quando eu estou fazendo isso é que não seja tão explícito que eu obriguei ele a sair do sofá. Tipo, fora totó. Porque senão ele vai começar a fazer uma distinção. Cara, quando ele está por perto, eu não posso subir no sofá. Agora, quando ele está fora, sabe? Já é. E desse jeito, é uma maneira que você tem de suavizar o teu impacto, diminuir o problema de relação que você vai ter com o cão nessa abordagem, né, o problema de quebra de vínculo que pode acontecer, e você também vai ter um resultado com o tempo. Uhum. Legal essas estratégias para tirar o hábito. Bem interessantes. Bem interessantes. Fabiano, quando a gente pensa antes da instalação do problema, então, para evitar que o cãozinho ele aprenda a subir no sofá, tem um momento certo para a gente fazer isso? Tem uma idade certa que a gente possa intervir e evitar a instalação desse hábito? Tem. A partir do momento que ele chega na sua casa. Sempre, né? Dia Sempre. um já tem que começar. Já, assim, o dia um é o dia de não começar. E, assim, tomar cuidado também com determinados hábitos que não são necessariamente subir no sofá, mas que vão incentivar o animal a subir no sofá. Por exemplo, o hábito, cara, isso é muito difícil, muito difícil. Você tem que se policiar de fato. Você senta no sofá, o filhote, ele vem pedir atenção, ele está sempre pedindo atenção, né? Ele vem pedir atenção. Quando ele pula no seu colo no sofá, você já está abaixado, você fica assistindo televisão e dando carinho para ele. Ele já começa a. Ele ainda não consegue subir no sofá, mas ele já começa a se aproximar do sofá para buscar gratificação. Uhum. Depois disso, muitas das vezes você pega e coloca ele no seu colo, como eu disse no começo da live, você coloca no seu colo e as pessoas falam assim, não, Fabiano, mas espera aí, eu permiti que ele ficasse no meu colo, mas não no sofá. Olha, você está sentado no sofá. É, ó. Então, assim, sofá, se você não quer que o cachorro suba no sofá, evita essa interação no sofá, entende? Assim, como as pessoas chegam do trabalho muitas das vezes e a única coisa que elas fazem da vida dentro do lar é sentar no sofá, você vai ter que deliberadamente ter momentos de interação com o seu cão que não sejam ali, né? Porque o seu cachorro precisa disso. Agora, o que eu vejo é que os cachorros eles começam até a exibir até comportamentos comportamentos não desejáveis, comportamentos indesejáveis, porque eles são obrigados a ser tão assertivos na hora de pedir atenção com tanta intensidade que o proprietário ele olha para o animal só quando ele faz isso. E aí você começa a ter um cachorro chato. Uhum. Que parece que Entende? é aquele animal que demanda atenção o tempo todo.
Só que ele demanda atenção o tempo todo porque é a forma que ele encontra de chamar atenção, né? Porque ele não tem aquela atenção nos momentos específicos, né? Exato, você não criou uma rotina em que você falou, cara, antes do trabalho é o momento da atenção. Vou ficar de tanto tempo a tanto tempo com o meu cachorro. Na hora do almoço, eu vou almoçar em casa. Vou ficar de tanto a tanto tempo com o meu cachorro. Final do dia, vou ficar com o meu cachorro de tanto a tanto tempo. Não, você só dá atenção quando ele pula no sofá. E, e para um animal, a não ser que você realmente você use, você consiga realmente, você puna de uma maneira muito severa, né? Muitas das vezes aquele empurrão desleixado que você dá pro cachorro sair do sofá, que você coloca a mão na bunda dele e fala, desce, totó, e empurra ele, isso para ele é contato, isso para ele é carinho. Então você vai reforçando, sabe? Essa relação. Aí ele sobe de novo. Aí fica aquelas situações engraçadas, né? De comédia de família, que é tipo a pessoa, o animal buscando contato, subindo no sofá, e a pessoa empurrando infinitamente e indefinidamente o cachorro para fora do sofá o tempo todo. E ele está conseguindo a recompensa que ele queria, né? Tá conseguindo a recompensa que ele queria, que era o teu contato. Que ele vai interpretar aquilo ali como uma forma de carinho, uma forma de atenção, que era justamente o que ele estava buscando. Exatamente. Ó, para você ver essa questão, eu tenho um exemplo muito bom de dentro de casa sobre isso. Eu tenho uma gata que eu não autorizava ela a subir na cama, a Mel, minha gata. E aí, quando eu me separei, eu fiquei carente, né? Tipo, passei a dormir sozinho, não dormia sozinho. E aí eu comecei tipo assim, vem cá, Mel, vem cá, deita aqui. Cara, eu criei um monstro. Hoje em dia, tipo, eu abri mão. Porque ela vem, ela dorme em cima, assim, sabe? Ela dorme agarrada, coloca a pata, agarra em cima de mim e tal. Por quê? Porque ela tinha tido uma experiência de leve, assim, de subir na cama que eu não permiti, né? Criei uma regra que não era para subir na cama, mas ela gostava. A partir do momento que eu deixei, rapaz, agora não tem mais jeito. Agora, né, com a minha esposa, a minha atual esposa, nós vamos dormir e é ela em cima da gente. Ou ela tá no meu sovaco, ou ela tá em cima dela, ou sabe? Porque perdemos o controle. A cama virou ambiente dela, né? A cama virou o ambiente dela, exatamente. Inclusive, o que é mais interessante é que ela gosta dessa interação na cama. Então ela chama a gente pra cama. É muito engraçado. Começa a dar hora de dormir, ela começa a chamar, sabe? Você dá bom, vamos ver, irmão. Exato. Tipo, bora dormir, bora, tá na hora. Tá na hora de eu ganhar meus carinhos aí. Exato. Tá na hora de eu ganhar meu cafuné, né? E aí vão todos os escravos pra cama com ela, né? Fabiano, uma pergunta que chegou pra gente com muita frequência, assim, quando a gente começou a divulgar a live, é quais hábitos devem ser evitados durante esse treinamento do cachorro não subir no sofá? Punições físicas são aceitáveis, são prejudiciais? O que a gente tem que evitar durante o treinamento de não subir no sofá? Olha, a questão da punição física, assim, eu podia até entrar na questão ética, etc., mas eu vou entrar numa questão bem prática, porque essa daí agrada gregos e troianos. A questão é, quando você entra na punição física direta, você está rompendo seu vínculo com o animal. Você está evitando um comportamento, mas você está deixando bem claro para o animal que quem está fazendo com que aquele comportamento seja impossível é você. Então você vai ter dois cenários. Um animal que ele, depois você, por exemplo, pode chamá-lo e ele não, por exemplo, não apreciar muito a sua presença, não querer vir, né? Não querer mais te obedecer, né? Em Porque outras a obediência situações, não só pensando no sofá.
você tem que pensar que é o seguinte, que o comportamento, ele se espalha pelo tempo. Uhum. Assim, quando você associa, se você faz uma associação de você a uma punição, ou como o pessoal gosta de falar aí, correção, né, para não ser não achar que para parecer que é uma coisa mais leve, o que acontece é que o animal ele começa a ver que quando o Fabiano está em casa, eu não posso subir no sofá. Agora, quando ele não está, Eu eu vou posso subir, eu fazer dou um a festa. jeito. Exato. Que aí é também a importância de você restringir ele. Por isso que eu acho que assim, é muito mais produtivo e muito mais inteligente você trabalhar uma construção do comportamento. Porque o que acontece é que a gente abre muito mão da punição porque ela é fácil de entender. Né? Ela é fácil de entender, culturalmente ela é bem aceita, e ela interrompe o comportamento. Então o que Uhum. acontece? Vamos supor, o cachorro sobe no sofá, eu vou lá e pau, dou um tapa no cachorro. O que acontece? Ele desce do sofá imediatamente. Então eu tenho um alívio imediato, uma recompensa por ter dado um tapa. Isso Eu faz com atingi que o meu objetivo. Exato, você atinge o seu objetivo e isso cria um mecanismo interno seu de resolução de conflito em que você acostuma-se a resolver essas questões sempre dessa maneira e nem sempre vai funcionar. Então, assim, é melhor você colocar a cabeça para funcionar, porque o que você tem de, talvez, de vantagem nessa batalha com o cão não é o teu fígado, é a capacidade de você conseguir ter um raciocínio que te leve a uma previsão de futuro. Uhum. Então, você pode usar essa tua capacidade para poder resolver o conflito. Agora, se você abre mão disso, ainda mais assim, quando eu reparo, né, abrindo mão disso o tempo todo, o que acaba por acontecer é uma quebra do vínculo, um prejuízo do vínculo homem-animal. Não, todo sentido. E vai É, prejudicar a qualidade de vida, a qualidade da relação em todos os seus âmbitos, né, Fabiano? Na questão de um passeio, na questão da alimentação, qualquer coisa que for precisar ter interação proprietário-animal, essa relação vai estar completamente fragilizada, né? Exatamente, a situação vai se fragilizando, né? E assim, eu percebo, eu converso assim com colegas, é uma questão também tem uma questão cultural muito forte. A nossa cultura tem disso de dar. Parece que se você não faz isso é fraqueza. Sim. E então assim, fazer isso é algo que te coloca no controle. E isso tem muita relação com algumas teorias que até hoje são muito divulgadas aí, como por exemplo a teoria da dominância. Você tem que ser o líder, você tem que ser, sabe? Alfa. E o alfa, quando na verdade o que acontece é uma relação de troca. Essa teoria o cão alfa e tal, isso aí, o próprio criador da teoria, que fez essa teoria, inclusive, para lobos, falou, gente, pelo amor de Deus, parem. Eu mesmo já não uso essa teoria. Agora, ela é simples, é fácil de entender. Como eu disse, a punição, como você vê um resultado imediato, ela vicia. Mas, assim, sinceramente, é a melhor maneira de resolver? Não é. Não é. Uhum. Essa aí foi, cara, foi uma das perguntas que mais chegou quando a gente falou. Se a condição física resolve o problema ou se gera algum malefício. Foi assim, uma das que mais chegaram. Não? Bateu o recorde essa. E até porque, de uma maneira geral, pessoas normais, tá? Não pessoas que têm problemas. A pessoa não vai ter coragem de gerar um sofrimento tão extremo que o animal deixe de fazer aquilo
de vez, que ele pegue medo do sofá. Ou seja, você vai exercer uma punição que não vai ser uma punição de fato. Sim. E aí. Vai chegar aí, vai quebrar o cachorro no cacete para ele não subir no sofá, né? Exato. Dificilmente, assim, as pessoas, de uma forma geral, elas não vão chegar nesse extremo de violência. E o ponto que elas vão chegar de violência não vai resolver o problema e, ao mesmo tempo, vai desgastar esse relacionamento. Entende? Assim, vamos entender as coisas como são. Eu não estou incentivando ninguém a pegar e abusar de um animal. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, tá? Eu estou dizendo aqui é o contrário disso. É que a gente tem que pensar em como a gente fortalece essa relação sem criar problemas para todo lado. Tanto para o animal quanto para você, né? Tanto para o animal quanto para você. Tanto para o animal quanto para você, né? É assim, e a gente tem que pensar que essas soluções, ela muitas das vezes, ela, do ponto de vista do animal, não fazem tanto sentido. Vou dizer por quê. Vou começar primeiro buscando um exemplo paralelo que não tem a ver com isso, que é, por exemplo, quando a gente, aquela técnica de vó que o cachorro urinava num canto, você pegava o cachorro e ia lá e esfregava a cabeça, para o cachorro não ir mais. Basicamente, o que você faz com aquilo é criar um animal que tem medo de você e que fica pouco, ou as duas coisas, né? Porque ele começa, na verdade, a perder o nojo que ele tem, muitas vezes, da urina e das fezes. Sim. Agora, agora voltando para o sofá. Quando você permite que o animal ele suba no sofá e você está vendo Netflix, você não percebeu. Aí o Totó lá subiu no sofá e, tipo, você já tá há 5 minutos lá vendo Netflix 5, já tá há 20 minutos. E de repente você olha pro lado, o Totó está no sofá, tá? Aí neste momento, dormindo, neste momento, você pega e resolve jogar o Totó pra fora do sofá. Sai, Tatá, não sei o que, dá um tapa, pá. Você não criou uma associação direta entre subir no sofá e receber uma punição. Ele ficou 20 minutos no sofá, camarada. E aí, depois que você se tocou e foi tirado do sofá. Ou seja, não vai ficar claro para ele por que ele foi punido. Você falou isso numa live que a gente fez sobre fazer xixi no lugar errado, né? O cachorro ficou sozinho em casa, tem acesso a todos os ambientes da casa o dia inteiro. Aí, por volta de 10 horas da manhã, ele fez xixi no seu quarto. Aí você chegou 6 horas da tarde em casa, viu o xixi, ele estava na sala, e você bateu nele. Ele vai ficar assim, eu tô apanhando por conta de quê? Não sei por que eu tô apanhando. Exato. E a associação que ele começa a fazer é, tipo, quando esse doido chega, eu apanho. Exato. E ele também faz a associação assim, ó, porque só aí as pessoas às vezes mostram aqueles vídeos do Insta ou do TikTok, que a pessoa chega em casa e a pessoa começa, porque Rex, você começou, olha só, e os caras tudo com a cabecinha baixa assim, né? O que ele está reagindo? Ele está reagindo por exemplo, você entrou em casa e ele está em cima do sofá, tá? E aí ele faz já aquela cara de, meu Deus. O que ele entende? O que ele começa a entender é que na sua presença, quando você aparece, aquilo vira um problema. No caso do xixi, nem exatamente. Vai criar trauma da série que estavam assistindo. Provavelmente, olha aí, esse daí é o Gilberto, meu sócio lá de Brasília, e está aqui também participando, né? E a gente vê muito isso, né, Gil, no nosso dia a dia. Inclusive, assim, hoje a gente tem séries de televisão ensinando tudo ao contrário, né? Ensinando coisas assim muito diversas. E essa associação muitas vezes que ele faz no xixi, né?
Quando tem o xixi e o doido chega, eu apanho. Por isso que ele tem medo. Mas não é diferente de eu fiz xixi, por isso estou apanhando, entende? Aham. Ele, Sim, ele começa a perceber, se tem A, xixi e B, o maluco, não dá ruim, entende? É por isso que eles aham. fazem essa. E outra coisa que eles estão reagindo também é a tua. É, ao teu semblante, à tua movimentação, aos Tom sinais de voz. comportamentais, tom de voz, aos sinais comportamentais que você está dando de agressão, e eles são bem sensíveis a isso. Sim, sim. A gente acha que é só no momento da interação que o animal está prestando atenção em você, né? Pelo contrário, o cachorro está te filmando, está te monitorando o tempo inteiro. Desde o momento que Muito você mais. pôs o pé dentro de casa, eles estão, você virou sombra de você aí, e qualquer coisa que você faz, ele vai reagir, ele vai moldar o comportamento dele em função do que você está fazendo. Exatamente. É, tanto é que, assim, inclusive, isso, por exemplo, se eu vou ter que mexer, vamos supor, eu tenho que fazer uma intervenção em um animal e eu estou irritado, eu, eu prefiro dar uma pausa, mudar a minha emoção para depois ter que fazer alguma intervenção. Porque muitas vezes você nem percebe. Aqui em casa, né? Muitas das vezes eu não percebo e a minha esposa, né, de tanto ouvir, ela acaba que eu acho que ela já pode pegar também a pós dela em etologia clínica. O Porque dia que você não puder entender, eu ela não pode puder soltar. atender, eu já posso mandar ela. Porque assim, o assunto é tão recorrente que acaba que ela dá vários toques legais, né? E, tipo, tem vezes que ela vira pra mim e fala: amor, teu tom de voz tá alterado. Olha, Aí eu nem percebi. Na hora que eu vou fazer um check-up interno das minhas emoções, eu percebo, falo, nossa, realmente, tá alterado. E aí eu pego, vou pra dentro de novo, modifico meu tom de voz, né? Modifico minha maneira de interagir para fazer com que eu consiga trabalhar esse animal de uma maneira que ele, por exemplo, não vai ficar com medo. sim. Tudo que a gente puder fazer para evitar, né, que o animal. Evitar problema, igual você sempre fala, né? É evitar problema, tentar não construir um problema para você ter que resolver depois. Porque senão Exatamente. quem vai ter que resolver é você de qualquer forma. De Sim, qualquer forma. e a gente está num período, né, cara, que as pessoas terceirizam muito. As pessoas que me procuram, cara, pode ser 97%. Elas não querem resolver o problema, elas querem que você resolva o problema. As pessoas fazem isso com Sim, filho, que dirá cachorro, né? Mas na verdade, as pessoas tinham que se responsabilizar pelos seus animais. Não tem, sim, assim, eu sou um facilitador. Eu, como médico veterinário, sou um facilitador do processo. Mas eu não posso me responsabilizar por uma mudança que é da família. é o que a gente fala desde o início da família. Você vai passar ali com o animal 20, 30, 50 minutos. O proprietário vai passar 6, 8, 12 horas com o animal. Quem tem maior possibilidade de fazer uma intervenção positiva com o animal? Quem tem mais chance, mais tempo para fazer isso? Não tem nem como a gente ser responsável por essa interação, né? Sim. Aqui mesmo, o Edil tá até participando aqui. Aqui, ó, do xixi eu tenho um exemplo dentro de casa. Fui dar uma bronca porque meu filho fez xixi no chão. No dia seguinte ele redireciou o aprendizado no banheiro. Pois é. Porque o que ele. Isso aí é humano, né? E aí vem aí a Fê, né? Que é a esposa dele, beijo pra Fê. Com saudade de vocês, cara, ouvindo. É, a Fê deu uma bronca nele, né? Ele tá falando. Pô, é assim que você resolve suas consultas? Né? Uma E casa de ferreiro é espiritual, né? esquete de pau, exatamente. Sempre. Ah, Hum. ela tá mandando boa noite. Boa noite, Fê.
A Fer também a Fer também precisa. A Fer pode vir aqui fazer visita em Botucatu, viu? Estamos aguardando. Show de bola. Fabiano, então a gente chegando no final da nossa live aqui, a gente já viu que o interessante é evitar a construção do problema, é evitar que esse problema se instale. Então, quais são os métodos, quais são as estratégias que a gente pode adotar para evitar, igual você falou, no primeiro dia da chegada do animal em casa, o que a gente pode fazer para evitar a instalação do hábito de subir no sofá? Então, primeiro, né? Óbvio que a gente já começou falando desde o princípio. Vamos ser bem binário com relação a isso. Sim ou não? Subir no sofá pode? Não, não pode. E todo mundo, a gente vai ter que combinar de ter, a gente vai ter que ter uma consistência da família, né? E a gente vai ter que também ter uma participação geral de todos, combinando que não pode subir no sofá, tá? Segundo lugar, interações no sofá. Se a gente vai fazer alguma interação com o cachorro, a interação vai ser fora do sofá, tá? Qualquer pedido para brincar, pedidos para nós subir no colo, no sofá, nem pensar, pulos que o cachorro possa dar com você, você não vai fazer no sofá. Você pode até fazer fora do sofá. Você vai pegar, sair do sofá para fazer. Mas você não vai fazer no sofá. Certo? Terceiro lugar, restrição de acesso. Não permita que o cachorro recém-chegado na sua casa tenha acesso aos móveis que você não quer que ele suba. Quando você não estiver em casa, você vai ter que providenciar para que esse animal não consiga subir. O que eu recomendo é restrição de espaço, né? Responsabilizar-se por oferecer um bom ambiente para o animal e por cumprir as necessidades básicas dele, estando mais presente em casa, mas não liberando um apartamento inteiro para o animal destruir. Certo? Eu acho que isso é muito importante e é muito difícil de ser entendido pelas pessoas. Elas passam muito tempo fora de casa e elas têm a ilusão de que, tipo, oferecendo o sofá, a cozinha, a sala e etc. para o cachorro, que ele vai estar mais bem servido. Quando, na verdade, o que vai acontecer é que, gradualmente, se você tiver um cachorro que toda vez que você chega você tem uma decepção desagradável com ele, o que vai acontecer com o decorrer do tempo é que seu vínculo vai ficar muito pior, tá? Então, assim, pense nisso, que você não quer ter que se aborrecer todo dia, porque a paciência tem limite. A paciência nossa tem limite. Então, assim, eu acho que se você conseguir pensar dessa maneira, eu acho que você vai ficar muito mais fácil para a pessoa educar um animal e ele nunca subir no sofá. O animal já está subindo, o animal já faz isso. Evite que o cachorro consiga fazer esse comportamento quando você não estiver presente. Quando você estiver presente, você pode fazer um treino deliberado, que é, primeiro, não permitir que o animal tenha acesso, e quando ele tiver acesso, teve um escape, imediatamente você recupera aquele espaço. Como você faz isso? Você pode, por exemplo, é um sofá de 2 lugares. Você vai deitando no lugar do cachorro, vai deitando, até que ele fica sem espaço, ele tem que sair. Quando ele já estiver fora, que ele não tiver mais no espaço, você recompensa ele. Tá. Entende? Recompensá-lo por não estar no sofá. Ele começa a associar que o fato dele estar fora, ele vai ser premiado. O fato dele estar fora, ele ser premiado. Uma coisa também que funciona bastante, e eu tinha esquecido disso, que dá para fazer, né, é que você colocar, assim, se você tem às vezes o cachorro, ele só quer estar na mesma altura do restante da família. Não é o sofá exatamente que ele quer.
Então, muitas das vezes dá certo colocar uma mesinha com uma caminha de cachorro em cima, tá? E quando eu falo caminha de cachorro, gente, vocês não precisam comprar mais caro do mundo não, tá? Cobertor Paraíba funciona também, muito fácil. É algo que seja Coloca ele na mesma dele. altura. Oi? É algo que seja dele, do É cachorro, algo que para seja ele dele. entender que ele é como dele. Isso, e que seja confortável. Aí Isso. coloca a mesinha na altura da galera, né, a caminha dele na altura do sofá, e para que ele consiga ter uma substituição de comportamento. Em vez de subir no sofá, ele vai subir na caminha. E ele vai ficar na mesma altura que você. Ali na caminha você pode esticar a tua mão e fazer carinho e tal, porque ele está no lugarzinho dele. Camiseta velha você está colocando, e eu concordo com isso também, né? Colocar uma camiseta velha, alguma coisa assim, que ele fique ali, você dá o teu. Ele vai receber carinho, ficar no mesmo nível que você, Interação. participar da interação, e ele não vai estar no sofá. Show de bola. Essa estratégia eu não conhecia. Essa é muito boa. Sim, Eu acho que o que você falou da restrição de espaço quando o tutor não está em casa, né, quando o proprietário não está em casa, eu acho que essa é uma questão cultural nossa, né, que entende que essa restrição de espaço está deixando o animal preso. Então está fazendo uma maldade, o animal vai se sentir mal. Mas tudo passa pelo que você falou, da questão do enriquecimento ambiental. A gente tem que providenciar todos os itens que garantam que o animal tenha as suas necessidades básicas atendidas dentro daquele espaço que ele vai estar restrito, né, Fabiano? sim, exatamente. E assim, você tem que pensar que, gente, se você decidiu ter um cachorro, você vai ter que estar mais em casa. Você vai ter que providenciar essa liberdade para ele. Então, assim, pô, sinceramente, gente, se você está ouvindo isso aqui, é ruim para mim que você vou ter menos um cliente. Mas, cara, se você tem você é muito ocupado, você passa mais de 10 horas por dia fora de casa, tem muito compromisso fora, você tem uma vida social intensa, cara, não tem um cachorro, sério, não tenha não. Né, Vai assim, causar menos estresse para você e para o animal, e né? pro Pensando na animal, qualidade de tudo. exatamente, você vai estar gerando você vai ter que ter uma dedicação que você não imagina o quão demandante é um animal, seja um cão, seja um gato. Ah, são animais muito demandantes. O cão mais ainda. O cão é um animal muito Sim. demandante, precisa do ser humano, o cão precisa dessa interação, e não é normal para um cão passar mais de 10 horas por dia sozinho. E se você é o tipo de pessoa que você chega em casa, você simplesmente joga sua pasta de trabalho, sua mochila, o que seja, toma um banho e vai dormir, você não serve mesmo para ser dono de cachorro. Não serve. Porque você precisa dedicar uma parte significativa do seu dia para atender às necessidades básicas do animal. Né? Se você não está Certamente. disposto a fazer isso, é melhor não ter o animal para evitar dor de cabeça, sofrimento e desconforto, tanto para o animal quanto para o dono. Exatamente. E assim, às vezes, Fabiano, tem uma casa, não tem esse problema, porque tem um quintal. Falou, olha, você tem menos problema, você também tem problema, o seu cachorro precisa de você. E se você deixa ele só no quintal, ele vai entrar no que a gente chama de isolamento cognitivo. Né? E que é Você assim, falou ele isso. vai ficar num ambiente extremamente árido do ponto de vista de estímulo, ele não tem estímulo nenhum, ele passa o dia inteiro ele com ele mesmo, e você está proporcionando um bem-estar horrível para esse animal. E Qualidade de vida zero. achando que, não, ele tem o quintal, não, eu uso muito isso, né? Ele vai, eu já até falei isso em outras lives, né? Ele vai passear, eu não preciso passear, eu tenho um quintal. Eu pergunto para a pessoa, quantas flexões de braço você faz por dia em casa, né? Quando você está assim de boa em casa, você levanta e começa a fazer flexão? Não, não. Geralmente a pessoa fala, não, não faço isso. E aí eu pergunto para ele, você acha que o cachorro pega então e começa também a, tipo, correr, não, vou dar um corridão aqui para um lado e para o outro e tal. Ele precisa ser estimulado. O Edil falou alguma coisa aqui.
Não é barato E não é terceirizar uma barato companhia. terceirizar a Exato. companhia em crédito e cuidadores. E outra coisa, né? No creche, na creche, não vai ter atenção para o seu animal. É para os cães da creche. Ele vai aprender muito mais a interagir com outros cachorros, né, Gil, do que com os seres humanos. A creche é legal? É, depende da creche. E depende também de quanto tempo ele fica lá. Inclusive, tem cachorro que se estressa na creche, né? A gente sabe disso. Cachorro que vai e se Sim. estressa. Então, assim, creche é legal? É legal. Agora não é solução para tudo também, não, viu? É o que a gente está falando desde o início, que terceirizar, não adianta a gente terceirizar essa responsabilidade. A partir do momento que você decidiu, vou ter um animal de estimação, você tem que saber que você tem uma série de deveres a cumprir, uma série de responsabilidades que você vai assumir nesse período. Não é só 6 meses, 8 meses da vida do filhotinho que você vai ter que fazer isso. É pro resto da vida do animal. São 12, 15, 18, 20 anos. Você vai estar ali com a demanda constante, dia a dia, dia a dia. Sim, exatamente. E quanto mais longevos os nossos animais estão ficando, mais a gente vai ter que disponibilizar tempo também, não só no primeiro ano de vida dele, mas também na velhice. Então, Exatamente. exato. E assim, o animal, quando ele começa a ficar velho, ele muitas das vezes ele vai perdendo é, essa capacidade de distinguir o que é adequado do que não é. E às vezes o seu velhinho vai começar a subir no sofá. E nessa fase, assim, você vai ter que meio que aturar também. Porque É, ele já está com a capacidade cognitiva mais alterada. eu tenho passado isso muito. Os meus pacientes estão ficando cada vez mais longevos, muito assim, em função dos cuidados que a gente oferece, da qualidade nutricional que está melhorando, dos recursos médicos que a gente está oferecendo. E estou vendo que tá ficando, muitos tutores têm muita dificuldade em lidar com os velhinhos, porque eles não estão preparados para a demanda que os animais solicitam nesse momento da vida. É verdade. Eu percebo a mesma coisa também. Que é uma fase que é muito demandante e é estressante você ter um animal idoso em casa, né? Aqui em casa teve uma cadela minha, a Biscate, que a Júlia, assim, ela estava muito bem com a Júlia, né? A Júlia é minha esposa. Uhum. E aí, assim, a Júlia já sabia, inclusive, os horários que ela acordava de madrugada, que era para poder levantar e ajudar ela a urinar, né? Porque ela já não tinha mais tanta facilidade para poder fazer as necessidades dela. Ela já levantava, né? Já pegava, ia lá, levava ela lá fora, tinha todo um ritual. E eu acho que no último ano de vida dessa nossa cadela, a Júlia dormiu muito mal, porque era essa demanda o tempo todo. E outra Essa coisa, é olha uma só, coisa. desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, não, é que eu ia pular de assunto, eu acho que. Não, é uma coisa que a gente tem que começar a levar isso mais para os tutores, né? Que como a expectativa de vida dos animais está aumentando nos últimos anos, é uma coisa que vai acontecer invariavelmente. Se o animal, tomara Deus, tem uma expectativa de vida longa, né? Muito provavelmente eles vão demandar na velhice, só que os tutores não estão preparados para isso, porque antigamente o animal vivia 8 anos, 9 anos, não chegava a demandar tanto na velhice porque ele não chegava nessa idade. E agora a gente está cada vez mais tendo essa demanda dos velhinhos, dos pelinhos brancos aí com a gente, né? Ah, sim. Hoje mesmo, eu tenho um exemplo de hoje. A baleia passou o dia inteiro no hospital fazendo exame, porque ontem eu comecei, o Edil está falando aí do acompanhamento clínico que eles merecem, e é verdade. Apesar de ser veterinário, gastei uma grana hoje com ela, porque eu comecei a notar que ela está com umas alterações na marcha dela, ela começou a perder peso de uma maneira muito rápida. Eu falei, olha, ela tem que ir fazer uns exames. Ela passou o dia no hospital hoje.
A gente tem que entender que a gente vai ter que oferecer esse tipo de demanda, a gente vai ter essa demanda e vai ter que oferecer a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso dinheiro para os nossos animais, não tem jeito. Assumir a responsabilidade é nesses momentos que a gente tem que cumprir com a nossa parte, né? É verdade. Hoje eu estou Então, falando aqui que um dog alemão pode ser mais feliz numa kitnet, com uma rotina que atenda bem as necessidades de um dog alemão do que no quintal que tem as necessidades não atendidas. Cara, eu tenho exatamente a prova disso. Eu tenho um paciente, a Lola, ela pesa 62, 65 quilos, é uma dog alemão, e vive numa kitnet. Cara, é uma cadela que tem uma qualidade de vida absurda, porque os tutores assim, se dedicam fielmente a ela, entendeu? Eles mudaram, depois que ela chegou, eles mudaram a rotina completamente para atender as necessidades dela. Quem dera os meus outros pacientes tivessem as necessidades atendidas como a Lula tem, cara. Nossa, é ela como show de bola. o, a, teve uma professora minha, né, uma professora de etologia clínica, que ela dizia assim, ah, gatos precisam de um bom espaço, cães precisam de seres humanos. E é isso, cara. O cachorro é aquela coisa, ele precisa dessa interação. Um dog alemão num, num ambiente pequeno vai ter uma qualidade de vida muito melhor, às vezes, de um que tem um puta de um quintal, mas nunca vê uma pessoa. Exatamente. Não, concordo, sim, demais com isso. Acho que o resumo da nossa live é isso, né? É tipo assim, evitar que o problema se instale, não só de subir no sofá, evitar que os problemas comportamentais se instalem, trabalhar na prevenção da instalação do problema e se dedicar aos seus animais. Fazendo isso, a qualidade de vida do animal e sua tende a ser cada vez melhor. Né? Sim, sim. A gente tem que começar a mudar de cultura, em vez de passar a ter uma cultura mais proativa e menos reativa. De começar a se planejar para que as coisas aconteçam conforme a gente pensou lá atrás. E não ficar lidando com o imprevisto o tempo todo. Esse negócio de ver qual cano que está furado para poder ir lá tampar, a chance de dar problema, a chance do vazamento não ser controlado é muito grande. Né? É aquela coisa, né? Como é que é mesmo aquela brincadeira? Ah, ah, é 70% para dar certo, mas 150% para dar errado. Exatamente. A chance de dar certo é grande, mas de dar errado, meu filho, acho que não tem. Exatamente. Cara, queria te agradecer mais uma vez. Já tomei muito seu tempo aqui hoje, essa sexta-feira brava, esse é doido para descansar. Queria te agradecer mais uma vez, foi uma live sensacional. A gente tem que fazer mais, não podemos deixar ficar tanto tempo assim, sem trocar ideias, sem a gente sentar aqui para conversar. Estamos de acordo, viu? Agradeço muito, eu tenho um grande prazer de estar aqui junto com o Clube dos Bichos, desde o princípio sempre falei isso, eu achei que vocês tiveram uma iniciativa em pioneirismo, cara, super legal, né? Muito obrigado, Fê, pelos seus elogios, né? Sempre muito generosa comigo. E, assim, a visão que vocês tiveram, né, de trazer essa benfeitoria para todas as pessoas, cara, isso foi muito importante. Foi muito importante e eu gosto muito de estar aqui com vocês. Numa sexta-feira, no sextou junto com vocês. Não, a gente só tem conseguido colher os frutos desse nosso objetivo por conta da participação de veterinários como você aqui na nossa equipe. Esse aí pode ter certeza que a gente tem muito prazer e muito orgulho de ter você aqui na nossa equipe. Muito obrigado. E ficamos aguardando o próximo convite. Próximo convite, muito provavelmente, vai ser de gatos. A doutora Thaís está me cobrando a gente fazer aquela live que a gente combinou há um tempo atrás sobre enriquecimento ambiental para gatos. A gente tem que sentar e fazer essa live.
Tá tudo certo. E eu tô mandando um beijo também pra minha família, ó. O Dani tá aí, ó. Eu sou o Dani Valois. Beijo pra Legal. você e pra Ana. E até a próxima. Vamos combinar a gente falar de gatinhos na próxima. Beleza, tô aguardando. Até breve. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e a gente também vai compartilhar ela lá no nosso canal no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar de comentário aqui na live que a gente compartilha com o Dr. Fabiano. Ele responde aí com o maior prazer. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Um excelente final de semana para vocês. E até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Um abraço. Até, abraço.